O que é a vossa vida? Esta foi uma pergunta feita por Tiago há muitos anos atrás. E eu fico pensando, o que será que se passava na mente, no coração de Tiago, para que ele fizesse uma pergunta assim? Aonde ele queria fazer com que as pessoas chegassem ao tentar responder uma pergunta como essa? O que é a vossa vida? Mas ele próprio responde a questão. E ele diz assim: a vossa vida, a nossa vida, ela é como um vapor que hoje existe e amanhã já não existe mais. A morte, a fragilidade da vida. É algo que nós não gostamos de pensar. Nós não gostamos de refletir acerca disso, nos causa mal. Nós, quando nos deparamos com esse fato, com a morte, ficamos desorientados. Eu acredito que você já deve ter participado de alguma cerimônia fúnebre, o sepultamento de um parente, de um amigo, de uma pessoa conhecida, de alguém que você amasse ou tivesse amizade ou conhecimento. E ali você repara o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, confrontado com algo que Deus não planejou para o homem quando o fez, confrontado com a morte. E você vê pessoas desesperadas, se descabelando, desmaiando, sendo levadas no colo para fora daquele ambiente, pessoas gritando, pessoas chorando, pessoas que simplesmente o impacto com essa realidade causa um transtorno muito grande. É inaceitável saber que uma pessoa com quem você conversou ontem ou semana passada, alguém que tinha os seus planos, que tinha os seus projetos de vida, os seus ideais, que estava se preparando para conquistas nessa vida, de repente, num abrir e fechar de olhos, num infarto fulminante, num desastre que acontece, algo repentino, e essa pessoa deixa de existir assim. Você não encontra mais, você não pode mais ligar para essa pessoa no celular, essa pessoa não existe mais. E isso é chocante. Sabe por quê? Porque nós somos confrontados com esta dureza, com esse impacto, e então nós passamos a entender que nós também vamos morrer. E tudo aquilo que era o nosso alicerce, que era o nosso chão forte, não é? Trabalhamos, estudamos, construímos uma família, um lar, nos envolvemos com tantos afazeres, com tantas coisas. Nós percebemos que tudo isso vai ficar para trás. Que aquela casa que nós lutamos tanto para comprar, que aquele carro que nós fizemos um financiamento enorme, pagamos 60 prestações e temos um orgulho de dizer: esse carro é meu. Tudo isso vai ficar para os outros. Vai ser transferido para o nome de outras pessoas. Isso é um choque. Isso nos tira o chão debaixo dos nossos pés. E é por isso que as pessoas ficam desorientadas. Elas se desesperam. Mas quando elas saem dali, elas fazem de tudo para embriagar o raciocínio.
para espantar aquela ideia de que elas também vão morrer, de maneira que a maioria das pessoas vão tocando a sua vida, procurando deixar esta realidade de lado, oculta, em cima de uma prateleira qualquer. Não se quer pensar nisso, não se quer imaginar, não se quer fazer planos acerca desse dia. Preferimos ignorá-lo. Mas eu pergunto a você, será que estamos agindo certo? Hum? Será que procurando tapear ou enganar a lógica e a evidência dos fatos de que nós também vamos morrer, nós estamos agindo certo? Como uma pessoa que tem problemas na vida e entra num botequim e pede uma garrafa de cachaça para embriagar-se. Você acha que esta pessoa está agindo certa, que a solução dos seus problemas está em embriagar a sua mente, em ficar desnorteado, sem saber a direção certa das coisas, e isso vai fazer com que ela não pense na sua dor ou não resolva os seus problemas? Será que fazer isso é o caminho certo para encarar a morte? Não quero pensar sobre isso, não quero falar sobre isso. Esse é um assunto que me chateia, que me magoa, e eu não quero falar sobre esse assunto. Não creio que essa seja a maneira sábia de lidar com a única coisa que é certa na minha vida e na sua. Porque desde que uma pessoa nasce, de que ela sai do ventre da sua mãe, só há uma coisa certa na vida desta pessoa. Não sabemos se ela vai ser rica ou pobre, não sabemos se ela vai morar numa mansão ou numa casa simples. Não sabemos como será a sua família, sua vida conjugal, se ela será feliz ou infeliz. Não sabemos nada. É uma incógnita completa a vida de alguém que acaba de nascer. Mas uma coisa nós podemos ter certeza absoluta e nós podemos falar sobre qualquer pessoa que nasce. Ela vai morrer. Ao se nascer, se deu o primeiro passo para a morte. Quando uma criança nasce, quando um ser humano nasce, ele já começa a morrer. Dia após dia, e mês após ano, e ano após ano. E alguns duram 10 anos, outros duram 20 anos, e outros 60, e alguns, pela sua robustez, 80. E a Bíblia Sagrada diz que o que passar disso é enfado e é canseira. Então, se esse é um fato inegável, por que não refletir sobre isso? É claro que nós não ouvimos mais mensagens que falam sobre um assunto tão macabro, não é? Parece algo que foi subtraído da mente de Alfred Hitchcock, um cineasta de filmes de suspense ou de terror, para causar medo, impacto na vida das pessoas. Mas, na verdade, Tiago, ele falou sobre isso, ele questionou, ele levou as pessoas a parar um pouco e a pensar, porque esse tema, ele é muito importante para mim e para você, que vamos também morrer. Mas, missionário, Cristo levou toda a maldição na cruz. Pelas suas feridas nós fomos sarados, ele derramou o seu sangue para nos tirar da maldição. Por que temos que morrer? Paulo diz que esse é o último inimigo a ser vencido, a triunfarmos pelo sangue de Cristo sobre esse inimigo, é a morte. Paulo diz que esse corpo aqui, ele é um corpo que é mortal, ele é sujeito a infecções, a doenças, né? A velhice, a pele começa a ficar velha, o cabelo começa a ficar branco, a pele começa a enrugar.
Não tem jeito. Por mais que você use um creminho, você pinta as raízes do cabelo, você vai dando um jeito de enganar, não é? A sua idade. Mas você não conseguirá enganar a morte. Paulo diz que esse corpo é mortal. E esse corpo ele é corruptível. E é necessário que esse corpo mortal, onde o nosso espírito habita, esse espírito, ele venha se revestir de um novo corpo imortal e de um novo corpo incorruptível pelo sangue de Jesus Cristo. E então a morte será tragada pela vitória conquistada na cruz do Calvário. Que reflexão maravilhosa é essa? A morte. Não se prega mais sobre isso, não se levam as pessoas a pensarem e meditarem sobre isso, mas eu encontro nas Sagradas Escrituras homens de Deus que fizeram questão absoluta que a mente deles não se embriagasse, não se entorpecesse com as coisas e com os cuidados dessa vida. Homens que sabiam que aqui não é nosso lugar, que aqui não é a nossa pátria. Quantas vezes eu pergunto você, que é uma pessoa que conhece a Bíblia Sagrada, quiseram pegar Jesus e levá-lo até os sacerdotes e proclamá-lo rei. Tu és o Messias. Esse tanto de milagres, sinais, tu és o Messias. Vamos te proclamar rei de Israel. Tu és o segundo Davi, tu vais reinar sobre nós. Teremos os nossos problemas com César e com os romanos resolvidos, porque tu és o Filho de Deus e tu vai reinar sobre nós. E Jesus dizia, solta o meu braço, vocês não têm entendimento, vocês não compreendem, o meu reino não é aqui. Eu não vim libertar um punhado de judeus do domínio de Roma, eu vim libertar a raça humana da escravidão, do pecado, da maldição que veio sobre a raça humana no Jardim do Éden. Eu vim devolver à raça humana aquilo que lhes foi roubado, o direito de serem a imagem e semelhança do Deus vivo, de serem feitos filhos de Deus. Sabe, isso é uma coisa comum. As pessoas não terem o discernimento desse outro mundo, desse reino. Nosso pensamento, costumeiramente, ele é rasteiro e medíocre. Pensamos apenas naquilo que os nossos olhos alcançam por aqui, não é? Numa nova geladeira, o carro do último tipo que foi lançado, o último celular, o iPod, o iPad, ou não sei o que mais. E as pessoas vão se preocupando apenas com essas coisas e não param para refletir. E eu me lembro bem agora de uma história, uma parábola criada pelo mestre, que diz respeito a exatamente o que estamos conversando aqui. Ele disse que um homem sentou-se na varanda da sua casa, como nós estamos aqui, não é? E ele começou a balançar naquela cadeira, e a virar o seu pescoço para um lado, para o outro, pensando, o que eu vou fazer? Eu tenho tantos bens, né? Trabalhei bastante, agora eu estou bem. E o que eu vou fazer agora da minha vida? Ah, eu já sei. Eu vou derrubar aquele celeiro ali, vou mandar destruir, vou arrebentar com tudo, eu vou aproveitar nem uma janela. E eu vou construir um celeiro bem grande, vou juntar ali muitos bens. Aí eu direi à minha alma, regala-te, rejubila, porque tu tens bens guardados para viver e gozar
muitos anos. Aí Deus olhou do céu para esse homem e disse assim: louco. Essa é a expressão usada por Jesus para se referir ao homem que assim reflete, que assim pensa, que assim medita e que assim ele age em sua vida. Louco. Você é um louco. Você não tem sanidade. Você não sabe o que te espera. Essa noite mesmo pedirão a tua alma. Tu está fazendo plano aí para regozijar e se regalar durante muitos anos, mas nessa noite mesmo pedirão tua alma. E o que tu tens aí guardado, para quem será? Você pode pensar, bem, missionário, eu estou bem, faço academia todos os dias, e fiz um check-up esse mês, está tudo ok. Eu quero perguntar para você uma coisa, e eu quero falar aqui bem baixinho para ninguém ouvir. Quantos anos você vai viver? Hum? Pense bem antes de responder. Por melhor que esteja a tua saúde, você já viu pessoas saudáveis morrer? Hum? Adolescentes, crianças, jovens, homens, mulheres, atletas. Hum? Há poucos anos atrás, você se lembra, no Brasil, foi divulgado no mundo inteiro um acidente com um avião. Estava decolando de São Paulo, e ao decolar esse avião da TAM, ele caiu imediatamente, e todas as pessoas que estavam a bordo morreram carbonizadas. Eles estavam com as suas pastas, suas bolsas, suas dívidas, seus cheques, seus cartões de crédito. Era só chegar do outro lado e prosseguir a vida, cheio de projetos, planos, celular no bolso. Acabou. Acabou. Assim. Como um vapor que hoje existe, amanhã não existe mais. Meu Deus. É cruel. É cruel para aqueles que têm uma visão apenas para as coisas desta vida. É cruel. Porque tudo que você se empenha, se dedica, a sua vida inteira, você não vai levar nada. Sabe, a Bíblia diz que nada nós trouxemos para esse mundo, e verdade é que nada nós poderemos levar dele. A Bíblia diz que a única coisa que o justo leva na sua morte são as obras que ele realiza para Deus. Ora, a única coisa. Eu fico pensando na história. As parábolas de Jesus são interessantíssimas porque elas são histórias criadas, geradas no coração do mestre para exemplificar grandes verdades espirituais, não é? Parábola do semeador, do filho pródigo, e todas elas. São histórias que ele criou para abrir o entendimento das pessoas com aquelas comparações. E ele disse que um homem estava capinando ali a chacrazinha, e de repente a enxada bateu em algo rígido, uma pedra. Ele afastou um pouco o mato e olhou, e ele encontrou uma pérola de grande valor. Grande valor. Ele escondeu. Movido de gozo, de alegria, vendeu tudo que ele tinha e juntou aquele dinheiro e comprou aquela chácara para ele. Porque o valor daquela pérola era imenso.
Jesus disse: assim é o valor do reino dos céus. Como essa pérola de um valor muito especial. E aquele que encontra, ele se torna uma pessoa capaz de se desvencilhar de tudo quanto for necessário. Ele percebe que todas as outras coisas têm um valor muito menor e insignificante diante do valor daquela pérola maravilhosa. E não é por outra razão que Jesus, conversando com aquele rapaz rico, que dizia a ele: mestre, eu quero entrar no céu, a mensagem que o Senhor está pregando é maravilhosa. Eu estou empolgado, até arrupiei quando o senhor falou sobre a questão do amor ao próximo, e eu quero entrar no céu. O que eu devo fazer? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ele diz: oh, aleluia, glória. Mestre, tenho feito isso desde a minha mocidade, olha só, hein? Então quer dizer que eu estou preparado? Jesus disse: não. Mas como não? Queres ser perfeito? Ele arregalou os olhos. Ué, mas eu achava que tudo isso já era a perfeição total. Eu não uso droga, não encho a cara de cachaça, eu não cobiço a mulher de ninguém, eu não me prostituo, não ando em lascívia, eu não roubo nada, eu dou o meu dízimo do endro e do cominho, não é? E as minhas ofertas, eu levo os meus animais para sacrificar pelos meus pecados. Eu achei que, como? Queres ser perfeito? Venda tudo que você tem e dá aos pobres, porque assim ninguém vai ficar devendo a você favor algum, você não vai poder cobrar nada de ninguém, dê aos pobres. E depois venha e me siga. Tu terás um tesouro no reino dos céus. Isso não foi uma parábola. Isso é um fato real. Realmente Jesus disse isso a um rapaz que era muito rico. E esse rapaz, ele curvou a sua cabeça, virou as costas e foi embora. Ele não estava pronto de fato, ele não havia encontrado essa pérola, compreendido o valor dessa pérola. Isso não quer dizer que Jesus, ele exija de mim que eu venda tudo que eu tenho, que você venda a sua casinha, o seu AP, o seu carro, que você se desfaça das suas roupas, entregue aos pobres. Ele não quer que nós venhamos fazer voto de miséria para entrarmos nos céus. Não é a miséria que nos qualifica a entrar no céu. O sujeito pode ser rico e o coração dele não está na riqueza. Ele pode ser uma pessoa pronta e disposta a se desprender daquilo tudo assim, bastando o Senhor dar a ordem. Mas o que Jesus mostrou é que existem muitas coisas. A pessoa pode ser pobre. Ela pode ter só um barraco, ela pode ganhar uma mixaria por mês, mas ela é avarenta. E a Bíblia diz que a avareza é o pecado de idolatria. Ou seja, idolatria é tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus. E quando a pessoa se torna avarenta, ela se apega a um bem material qualquer desta vida, e ela colocou aquilo no lugar de Deus. E era isso que Jesus estava mostrando. Aquele rapaz tinha sua riqueza no lugar de Deus. Ele provou isso quando disse a ele: vende tudo que tu tem, entrega para os pobres e me siga. Você quer mesmo entrar? Então eu quero que você exponha o que está dentro do teu coração agora. Faça isso. Não um falso profeta, existem muitos por aí, sabemos disso. Mas se Jesus viesse e falasse isso para você, para mim, a maioria de nós não é rico, pode ser que você que me veja, me ouça em algum lugar, algum país, alguma cidade, você seja rico, mas a grande maioria das pessoas são uma classe mediana, lutam com dificuldade. Você já pensou?
Venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. É nessa hora que a gente vê o que está no coração realmente de uma pessoa, não é? É nessa hora que se exterioriza de fato o que está lá dentro do coração. Porque onde está o nosso coração, é aí que está o nosso tesouro. A morte vai chegar para todos nós. Como iremos passar por isso? É definido pela nossa reflexão agora. Quando sentamos numa cadeira na varanda de nossa casa, como estamos agora, como estava aquele homem da parábola, e pensamos na vida. E Deus me fez lembrar de um homem especial chamado Davi, o rei de Israel. Um homem que tinha poder político, poder religioso, era riquíssimo, as melhores roupas. E ele fez uma oração, ele fez um salmo, uma canção. Não pensando em vender CDs ou fazer sucesso no mundo gospel. Não. Mas ele extraía da sua alma, do seu peito, aquilo que ele sentia, e essas palavras se tornavam em canções, que são os salmos.